Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu queria convidá-los que nós abramos as nossas Bíblias hoje, primeiro, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler um versículo de 1 Tessalonicenses, versículo 5:14, e depois nós vamos ler um versículo da segunda epístola. Amém? Então, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Depois, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 6. Amém? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Logo em seguida nós vamos ler 2 Tessalonicenses 3,6, que diz o seguinte: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós dizemos amém às orações já feitas. Clamamos a Ti pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha nos cobrir com esse sangue precioso e remidor, que o Senhor venha repreendendo todo o mal deste lugar, tudo que se levantar para roubar essa palavra seja já expulso deste lugar em nome de Jesus, e que Tu possas, meu Deus, com toda a liberdade, falar ao nosso coração, trazendo entendimento para essa palavra, que nenhum de nós saia daqui sem ser profundamente ministrado pelo Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós gostaríamos hoje de trazer essa palavra, uma palavra de instrução à igreja, é uma palavra para os crentes novos e também para aqueles crentes já veteranos, aqueles que têm muitos anos de caminhada com o Senhor. Então que hoje nós possamos parar um pouco nas nossas lutas, nas nossas caminhadas diárias e buscar encorajamento para um andar que possa glorificar ao Senhor no cuidado e na responsabilidade que nós temos uns com os outros. O propósito para o qual essas epístolas foram escritas pelo apóstolo Paulo foi para trazer instrução para aqueles irmãos de Tessalônica, para alguns irmãos, sobretudo em Tessalônica, que andavam desordenadamente, sem observar a sã doutrina, deixando de trabalhar e explorando uns aos outros. Por que aqueles irmãos estavam fazendo assim? Primeiro, por causa de uma interpretação equivocada a respeito da segunda vinda. Eles achavam que o Senhor, que estava às portas, então por isso de que adiantava trabalhar, de que adiantava produzir. Então essa ociosidade no meio da igreja, por parte de alguns,
uma série de problemas, uma série de encrencas dentro da igreja. E Paulo recebe da parte de Timóteo, o jovem pastor Timóteo, um relatório que dava conta dessas coisas que estavam acontecendo na igreja em Tessalônica. Então ele escreve de Corinto para aquela comunidade, exortando a igreja a manter uma conduta digna e ordeira, tanto na comunhão dos santos quanto na vida pessoal. Então o apóstolo traz algumas ordenanças ao final da primeira epístola e segue também na segunda epístola, trazendo outras tantas admoestações sérias, severas. E hoje nós sentimos desejo no coração de trazer esta palavra à igreja, e eu quero deixar muito claro que o apóstolo não está ensinando aqui de nenhum modo segregação, acepção ou distinção entre uns e outros. Ele está falando de um tipo específico de pessoas que se infiltram dentro das comunidades com o fim de tirar a paz, de minar a comunhão. Esses não querem a Cristo, mas apenas aquilo que podem aproveitar dos irmãos. Então é preciso que tantos crentes novos, que tiveram uma experiência pessoal de regeneração verdadeira pelo Espírito de Deus, que nasceram de novo da água do Espírito, estejam atentos. Uma das coisas que o cristão precisa é buscar do Senhor 3 dons: amor. O amor, ele encabeça a lista dos dons e a lista também do fruto do Espírito. Fé e discernimento. Nós precisamos ter discernimento. Nós nos deixamos impressionar muito facilmente com determinadas orações. Nós olhamos a pessoa pela primeira vez e já achamos que aquela pessoa, por causa de uma palavra ou outra, aquela pessoa é espiritual. E muitas vezes nós somos vítimas de muitas coisas desse tipo que estava acontecendo em Tessalônica, dentro da igreja contemporânea. Por isso que é tão oportuno nós trazermos para a igreja esta palavra para os dias de hoje. Nossa igreja é uma jovem igreja de 12, 13 anos, mas existe já um ministério pessoal de 30 anos, fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, sem precisar de nenhum título. E hoje ministro debaixo da autoridade do véu do meu marido. Essa autoridade é pastoral dele. Mas desde sempre experimentei essas situações que aconteciam na igreja de Tessalônica. Eu queria um pouquinho de paciência hoje, para que a gente discorresse um pouco mais a respeito dessas coisas. Há muitos anos atrás, apareceu na comunidade uma irmãzinha de oração, e essa irmã era muito devota nas orações, percorria várias igrejas e saía e tal. E nós começamos a perceber determinadas necessidades, socorremos tanto como igreja, como irmãos individualmente, se compadeciam daquelas orações. E nós percebemos que de um determinado tempo ela começou a fazer orações em voz alta, falando das próprias necessidades essas que já tinham sido supridas não só pela comunidade aqui, mas por muitas outras. Então as orações eram do tipo assim: Senhor, tem misericórdia, aquele terraço da minha casa caiu, eu preciso de R$200, levanta um servo que possa mandar esses R$200, enfim. As orações
era mais ou menos assim. Ou então, e uma coisa que aconteceu muito interessante, que na comunidade tinha uma moça que trabalhava, me parece que era no DR, e nós pedimos que fosse feito para ela, ela era uma idosa e tinha uma deficiência, que fizesse uma carteira para que ela andasse nos ônibus. Então a carteira feita foi uma carteira que tinha uma abrangência intermunicipal. Ela passou a passear pelo estado inteirinho e visitava as igrejas e era aquela maravilha e tal e tal. E de repente, diz que mais depressa se pega um mentiroso do que um coxo. E de repente, numa determinada situação, ela já estava de posse da carteira, já estava passeando muito. Aí ela se esqueceu da carteira. E eu tenho uma das coisas que o Senhor me deu, é uma audição, que eu vou dizer uma coisa. Parece audição de tuberculoso. Diz que tuberculoso escuta demais. E ela estava orando lá no final da igreja, e ela orava assim: Senhor, glória a Deus que o Senhor mandou aquele servo para o ponto do ônibus, Senhor. E o Senhor mandou aquele servo para me dar um dinheirinho, para poder eu vir para cá, Senhor. Aí eu parei assim, eu disse: cadê a carteira? Né? E aquela irmã não saía dos cultos da quinta-feira com menos de R$100. Porque as irmãs assistiam. E aí eu dei uma barrada, eu disse: não faça isso. Até que um dia, ela chegou aqui de manhã cedo, chorando muito, porque um neto tinha tomado um tiro e estava no necrotério do Hospital da Restauração e faltava R$300 para fazer o enterro. Aí o pastor Malta disse: não, vamos ajudar. A irmã está chorando, o neto morreu, uma dor tão grande e tal, e ele, R$300. E ela saiu para despachar o enterro. Como eu disse antes, mais depressa se pega o mentiroso do que o coxo. E as coisas sempre chegam aos meus ouvidos. Quando a irmã saiu, mais tarde, veio uma outra irmãzinha, que era vizinha dela, manicure aqui perto. E ela chegou e disse: olha, amanhã tem culto. Eu disse: tem. Então, por favor, peça que o culto seja em ação de graças pelo neto da irmã fulana, que tomou um tiro de raspão. Foi aquela coisa de Deus. O Senhor, Ele deu um livramento a esse menino muito grande. O rapazinho tinha uns 18 anos por aí. Eu disse: foi mesmo? Maravilha, glória a Deus. Não contei nada. Aí eu disse: agora eu quero que você me faça um favor. Quando você voltar para casa, você vai passar na casa dela e você vai dizer a ela o que você veio fazer aqui. Ela disse: tá bom, faço. De noite, quando ela largou, foi-se embora, chegou em casa e disse: olha, dona fulana, eu passei lá na casa da pastora e pedi um culto de ação de graças amanhã, pelo livramento que o Senhor deu ao seu neto. Ela quase morre. Aí quem quase morreu foi ela. No outro dia, bem cedo, ela chegou aqui. Eu disse: pronto, mataram outro neto. Quando ela chegou aqui, eu disse: o que foi que houve? Ela disse: não, eu vim contar uma bênção, meu neto ressuscitou. Minha gente, em nome de Jesus, misericórdia mesmo. Misericórdia. Então as histórias são checáveis. Vamos orar, vamos pedir orientação do Senhor, porque quando você começa a abençoar demais um irmão que anda desordenadamente, você deixa de abençoar um que anda retamente e está precisando verdadeiramente de ajuda. São vampiros espirituais que têm sido semeados dentro das comunidades para tirar a paz. E fora aqueles encrenqueiros, aqueles que semeiam contendas, aqueles que jogam uns contra os outros. Então tenhamos cuidado. O apóstolo Paulo, no seu zelo apostólico, ele manda essa carta para a igreja
E essas palavras trazidas aqui pelo apóstolo também se aplicam aos cristãos contemporâneos, cristãos de todas as épocas, de uma maneira muito oportuna. Atentemos para essas palavras, peçamos ao Senhor que sonde o nosso coração, e onde houver caminhos maus, Ele com toda liberdade os conserte, nos reconduzindo ao caminho eterno. Muitas vezes nós temos que ser duros com determinadas pessoas que semeiam contendas dentro da comunidade. Confrontar essas pessoas é necessário, e se preciso, dizer: olha, saia e não volte mais. Nos textos que nós lemos, Paulo traz severas exortações tanto àqueles irmãos quanto aos cristãos de todas as épocas. Em primeiro lugar, os textos lidos, eles pressupõem uma responsabilidade que devemos ter, sim, uns com os outros. Entendemos que muitos agem como Caim, que ao ser perguntado por Deus onde estava seu irmão, respondeu: acaso sou eu o tutor do meu irmão? Manuela quase leva umas palmadas por causa disso uma vez. Que eu perguntei por Maneca, ela disse: acaso sou eu tutora de meu irmão? Deu certinho para ela. Então o dever de cuidar não é só do pastor. Isso muito pequenininha, viu? Mas falou cedo, não parou mais. O dever de cuidar uns dos outros não é só do pastor. Todos, de certa maneira, pastoreamos. Contudo, vale a pena refletir até onde deve ir a nossa responsabilidade com o outro. Muitas vezes, tudo que precisamos fazer é recuar e orar. Orar é tudo, sempre. A igreja não é um museu de santos, mas é um hospital de pecadores. Eu tenho a impressão que a Betel é uma UTI de pecadores, porque tem chegado situações aqui que é preciso assistir muito de perto. Mas há os que não se deixam tratar e permanecem nas comunidades com o propósito de contaminar os outros com a sua amargura e malignidade, disfarçada de vitimismo. Cuidado com o vitimismo. Cuidado com aquelas pessoas: ninguém me ama, ninguém me quer. Todas as pessoas são ruins e elas são boas. Olha, quando você encontrar uma dessa, azeita a canelinha. Corre mesmo, porque a coisa é séria. Tem alguma coisa, afaste-se e ore, clame, busque, diga: Senhor, tenha misericórdia dessa situação, em nome de Jesus. A palavra aqui é uma só: cuidado, discernimento. Meu filho gosta de usar uma expressão que eu acho muito interessante. Ele diz: tem gente que é Joselito sem noção. Quantos Joselitos sem noção no nosso meio? Nós já assumimos determinadas coisas sem checar, sem prestar atenção, sem olhar. Para com isso, em nome de Jesus. Quantas pessoas serão espoliadas dentro das comunidades dessa forma? Segunda coisa que nós observamos aqui é que o apóstolo torna-se prático em suas exortações, dizendo o que deve ser feito por nós. Então ele diz, nós somos exortados de maneira imperativa pelo apóstolo a, primeiro, aconselhar os insubmissos, a espíritos de rebelião que não se rendem a um conselho, a uma admoestação. Admoestou primeira, segunda, terceira vez, dá uma régua. Porque nós somos também carne. Nós adoecemos. Nossas emoções, elas pagam a conta. Elas trazem a fatura.
Quantas pessoas doentes, quantas pessoas têm se desgastado na obra de Deus por conta dessas ações. Depois Paulo diz que devemos consolar os desanimados, amparar os fracos e ser tolerante para com todos. Eu creio que o apóstolo está ordenando essas práticas aqui em relação aos irmãos em Cristo que acatam esses cuidados. Tem gente que precisa de cuidado, mas nós estamos tão ocupados com aqueles que não precisam de cuidados e requerem atenção excessiva, que deixamos de prestar atenção àqueles que estão do nosso lado e que precisam verdadeiramente ser acudidos. Aqueles que necessitam de cuidados, eles falam das suas necessidades com o Senhor. E o Senhor toca corações. Quantos irmãos vêm me contar histórias que chegaram em um determinado lugar e viram um irmãozinho ou uma irmãzinha ali na situação, orando, chorando, quietinho, sem falar nada. E o Senhor diz: olha, tire R$50 do bolso e coloque dentro da Bíblia daquela pessoa. Quantas histórias já me contaram assim? E eram necessidades tão básicas. E aquela pessoa saiu dali restaurada. Porque o Senhor que a gente serve é um Deus que supre necessidades. Mas cuidado com aquelas coisas muito decantadas, aquelas necessidades muito decantadas para comover. Há muitos que não se deixam cuidar. São como pés de mandacaru, cheios de espinho. Impossível abraçá-los. Aí, nesse caso, recuemos sem culpa e apenas oremos por eles. Nossa irmã Ruth até está agradecendo as orações por uma determinada situação. A pessoa em questão é um desses pés de mandacaru. E que ela tem andado a 5ª milha. Era cada lapada que a irmã levava que chegava troncha, como se diz aqui. Até que chegou um momento que ela disse: chega, a hora do basta sempre chega. E essa hora do basta, quando chega, não é basta para você desistir, é basta para você parar, recolher o braço de carne e orar ao Senhor, deixar que o Senhor entre com a providência. Tem gente que precisa de desertos. O deserto é a grande sala de aula de Deus, porque o sofrimento que não transforma, ele causa revolta. Todo sofrimento, ele precisa ser transformador. Quando nós nos deixamos ministrar por esse recurso de Deus, o Senhor não manda o sofrimento de uma maneira deliberada. Há sempre um propósito, um fim proveitoso para as situações. Só o Senhor sabe de que material é feito os corações. Se o coração for de pedra, o Senhor é martelo. O Senhor é fogo consumidor. Mas há tipos de pedra que o martelo não parte, tem que ser dinamite. Então é necessário que aquela pessoa enfrente aquele estreito, passe por aquele deserto abrasador, para ali ela ter um encontro pessoal com o Senhor, quebrando muralhas de orgulho, para que a glória do Senhor seja manifesta. Recuemos sem culpa nessas situações e apenas oremos por essas situações. Amém? Amém. Terceiro lugar, o apóstolo aqui ele torna-se mais enfático e mostra que infelizmente há aqueles que andam desordenadamente e sem arrependimento ou mudança, dos quais devemos nos afastar. E eu repito, ele não está falando de acepção nem de segregação, mas daquele tipo específico que entra na igreja com a finalidade de se beneficiar de alguma forma. Então, precisamos buscar do Senhor discernimento para perceber
perceber quais são aqueles que se misturam em nosso meio, mas não são dos nossos. Infiltram-se com o propósito de tirar vantagem e proveito e, sobretudo, tirar a paz da comunidade, semeando contendas. Querem as bênçãos, mas não o compromisso com o abençoador. Uma vez, pastor Halley achou uma graça comigo, porque eu disse a ele, olha, pastor, veja só. Tem umas pessoas que eu tenho a impressão que não foi o senhor que mandou, não, foi o cão. E ele manda com esse propósito, de tirar a paz. Então, para esses, a gente ora assim: Senhor, o senhor tem propósito na comunidade? Amém. Então o senhor vai, a pessoa é complicada, mas o senhor vai nos dar estratégias para lidar com a situação. E a gente tem visto muitas transformações. Outros já não tem melhora nenhuma. Quanto mais você ora, parece que o negócio fica pior. E eu disse para esse: Senhor, vai tangendo, vai tangendo. Não tem uma música, né? Vai varrendo, vai varrendo. Eu disse: Senhor, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. Em nome de Jesus. Porque não tem no mundo quem aguente. Esses são arrogantes, acusadores e ingratos. São maledicentes, caluniadores, encrenqueiros, espalham contendas, são usurpadores, exploradores dos irmãos, são como o mar morto, que só recebe sem dar nada em troca. Querem ser ajudados, mas não ajudam ninguém. Meu pai costumava dizer uma coisa muito interessante. Ele dizia: um amigo bom ajuda o outro. Tem gente que quer ser o outro a vida toda. Então, meus amados, o que é que esse texto tão antigo do apóstolo Paulo nos ensina no dia de hoje? Primeiro, temos sim a responsabilidade com os nossos irmãos, e essa responsabilidade também passa por não se deixar manipular pelas falsas necessidades dentro da comunidade. Tenhamos cuidado com os que andam desordenadamente. Segundo lugar, como a Bíblia, ela explica a Bíblia, ao final da sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo também adverte: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. A ordem aqui é apartar-se desses. Amém? Amém. Terceiro lugar, o apóstolo também diz: se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Nem sempre é possível essa paz. Então, preservar a unidade nesses casos é ser conivente com o erro. Favorecer os que andam desordenadamente é penalizar os que andam em retidão e são verdadeiramente necessitados. Amém? Amém. Finalmente, estejamos atentos e sempre que necessário, digamos basta, sem culpa. Amém? Amém. Vamos orar.